paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no canal EBD em Casa. Antes eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito no meu canal, que Deus lhe abençoe ricamente. Você que ainda não fez a sua inscrição no canal, faça e certamente você será abençoado. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como título a função social dos sacerdotes. Nós iremos estudar hoje, nós iremos ver como é que o povo hebreu se tornou um povo diferenciado, um povo mais ordeiro da sua época e um povo mais saudável ali do seu contexto histórico. Como é que esse povo conseguiu isso? Então a gente vai entender esta lição e vai aprender aí com a função social que os sacerdotes exerciam. Antes eu gostaria de falar um pouco sobre lepra, né? Porque a lição vai trabalhar sobre isso, que o termo técnico hoje para lepra é hanseníase, né? E a hanseníase é considerada a doença mais antiga da humanidade. Veja que ela é uma doença bastante importante aí, que permeou durante muito tempo na sociedade, tá certo? Ela era uma doença muito temida pelos povos. E aí quando a gente trata a lepra no Antigo Testamento, a gente vai entender que o termo lepra ali, ele tanto pode ser usado em vários contextos de doenças de pele, tá certo? Então a gente vai ver que esse termo ele pode ser usado como várias doenças de pele, desde um fungo, desde um pano branco, uma micose, ou até mesmo uma cicatriz ali. Então qualquer anomalia na pele ali era considerado aí de certa forma como uma lepra, tá certo? Até manchas em paredes e manchas em roupas era considerado como lepra. E hoje a gente já entende que isso são fungos, né? E também mofo, tá certo? Mas era tratado também com o termo lepra no Antigo Testamento aí. Então, dito isto, a gente vai ver o primeiro tópico da lição aí, falando sobre a função clínica do sacerdote, tá certo? Essa função clínica aí, o primeiro subtópico vai falar inspeção da lepra. Então, o que acontecia? O sacerdote, ele era aquela pessoa que inspecionava se existia ou não alguém com lepra, se em alguma residência existia algum indício de alguma lepra. Então ele fazia essa inspeção. Por quê? Porque a lepra era, como já foi dito, uma doença terrível ali na humanidade, e Deus aí, com cuidado para diferenciar o povo dele, com cuidado em relação ao seu povo, então incumbiu aí os sacerdotes para fazer essa inspeção aí no seu povo. E tinha a inspeção da lepra e a inspeção clínica aí. Então ele ia fazer também uma inspeção clínica, ou seja, ele ia analisar quando uma pessoa aparecia com alguma mancha na pele, algo desse tipo. Então essa pessoa era levada para fazer uma inspeção clínica pelo sacerdote. O sacerdote ia observar ali se aquilo era ou não lepra, tá certo? Evidentemente que o sacerdote não tinha um diagnóstico muito preciso, né, em relação ao que seria lepra propriamente dito. Então qualquer mancha na pele aí, qualquer micose que tivesse aí na pele, um pano branco, alguma coisa desse tipo, era também considerado aí como lepra, tá certo? Então, o que é que acontece? Segundo Levítico, capítulo 13 de Levítico,
ele observava se existia algum inchaço na pele, se existia algum fungo ali naquela pele, se existia alguma supuração, ou seja, se tem algum pus, não é? Em algum ferimento com pus ali, se os pelos estavam embranquiçados, se alguma parte da pele estava mais profunda do que a superfície normal. Caso ele constatasse alguns desses indícios, então a pessoa era considerada como uma pessoa que tinha lepra. E aí essa pessoa tinha que ser afastada da sociedade, né? Iria ficar isolada para quê? Para não contaminar as demais pessoas. Então essa era uma inspeção clínica. Porém, quando ele tinha dúvida, aí a pessoa está com alguma mancha ali e não se encaixa de forma muito precisa, e ele está em dúvida sobre o diagnóstico, o que é que o sacerdote fazia? Pegava essa pessoa, isolava em um local, tá certo? Essa pessoa ficava isolada durante 7 dias, e após os 7 dias essa pessoa voltava de novo para o sacerdote examiná-lo de novo, né? A pessoa ia ser examinada novamente para ver, e aí se chegava, se aquela doença tinha progredido ou não. Se persistisse a dúvida, ele ainda dava mais 7 dias para essa pessoa de isolamento, e depois então ia determinar se a pessoa estava ou não com lepra, tá certo? Visto que a lepra, ela é uma doença que se propaga de uma forma muito rápida. Então esses 7 dias mais 7 aí já dava tempo de propagar a doença e a pessoa ser diagnosticada de uma forma mais certa, né? Certeira aí, tá certo? Evidentemente que a lição vai falar sobre a limitação do sacerdote. O sacerdote, ele tinha a função de fazer a inspeção, né? Inspecionar ali, e também fazer um diagnóstico de acordo com essas informações aqui que foi tratada. Se existia inchaço, se existia algum tumor, alguma supuração aí, se o pelo estava esbranquiçado, se a parte estava mais funda do que o normal ali da pele. Então ele tinha essa capacidade de diagnóstico, de análise. Mas quando fala da limitação do sacerdote, fala na questão de curar. O sacerdote, ele não tinha essa capacidade aí de curar o doente, tá certo? Só um milagre de Deus mesmo para curar alguém que estivesse lepra, né? Porque era uma doença terrível, né? Então é o caso do Naamã, que estava ali com a lepra no corpo, e só o milagre de Deus. Então o sacerdote, ele não tinha ele era limitado nesse sentido de trazer a cura para a pessoa que estava acometida com a doença. E aí a gente pode fazer uma aplicação aqui já nesse primeiro momento aqui, falando que a lepra, ela sempre foi associada ao pecado, certo? Ela sempre teve essa associação ao pecado aí, e ela tinha uma conotação de impureza, de pecado mesmo, tá certo? Na vida de uma pessoa. Por quê? Ela, devido a essa situação, a lepra excluía a pessoa da sociedade. A pessoa que era considerada doente da lepra, então ela era excluída da sociedade, não podia mais viver em sociedade, ia viver isolada ali. Ela ainda tinha que vestir uma roupa, tá certo? Uma roupa rasgada ali, para dar aquele sentido de moribunda, o estado deplorável dela. E ainda ela tinha que clamar, dizendo imundo, 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 para que o povo soubesse que ela estava com essa doença terrível. Então a lepra era algo terrível, e ela era associada realmente a uma pessoa que estava impura, que estava em pecado para com Deus. Na Idade Média, o que aconteceu? Na Idade Média, as pessoas eram obrigadas a usarem sinos na roupa,
na Idade Média, a pessoa era obrigada a usar sinos na roupa. Para quê? Para que quando ela andasse, fizesse barulho e as pessoas soubessem que ali tinha um leproso, ali tinha uma pessoa doente e tinha que se afastar dessa pessoa. Além da questão da saúde, Deus queria, numa aplicação aí desse tema, Deus queria, além de cuidar da saúde, Deus queria também ensinar o povo a diferença entre o santo e o profano, tá certo? Então ele também usou a lepra para fazer essa diferenciação. Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo e com isso a gente não pode ser contaminado com o mundo, com os vícios, com as imoralidades desse mundo. Então a gente tem que ser separado. Então por isso por isso que é tratado o simbolismo entre a lepra e o pecado. Observe, a lepra dá na carne, o pecado é na natureza humana. A lepra começa pequenininha e se espalha de uma forma muito rápida, né, comprometendo todo o corpo humano. Então, da mesma forma é o pecado. O pecado, ele, através de um ato ali, então ele vai tomando conta de todas as áreas na vida da pessoa e ela compromete todo o ser humano ali. Uma outra coisa é que a lepra separa o leproso do convívio social, das pessoas que ela ama. Então separa ali da sociedade. O pecado é a mesma coisa. O pecado separa o homem de Deus. Então veja que esse simbolismo é um simbolismo forte aí, que Deus também usou aí para trazer essa lição aí, a diferença entre o santo e o profano, que a gente não pode estar misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, tá certo? A lição ainda vai tratar, né, que um outro ponto aqui, que é a função sanitarista, tá certo? A função sanitarista aí dos sacerdotes. A gente já viu que a primeira função era a função clínica, onde ele fazia a inspeção, onde ele fazia, não é, essa visualização e onde ele fazia essa inspeção e detectava se a pessoa estava ou não com a lepra. E agora é a função sanitarista, que é mais a questão preventiva aí, tá certo? Onde ele vai fazer uma prevenção, né, para evitar maiores transtornos na comunidade ali. O que acontece? A função sanitarista dos sacerdotes. Primeiro, ele observava as casas, tá certo? Então ele ia de casa em casa, né, ali de acordo com alguma suspeita, conforme Levítico capítulo 14 e a partir de 37 ali vai falar sobre isso. Ele ia e olhava na casa, se alguma parede tivesse alguma mancha verde ou vermelha ali na parede, tá certo? Essa mancha aí, então o que é que eles faziam? Pegavam, tirava todo mundo de dentro da casa, isolava, né, aquela casa ali e aguardava 7 dias para ver se aquela mancha ali ia baixar, né, se aquela mancha iria sumir, diminuir. Se cedesse, ok, mas se depois de 7 dias aquela mancha ainda persistisse, aí o que é que ele fazia? Eles pegavam e derrubavam, retiravam aquela parede ali que estava com aquele fungo ali, tá certo? Eles tiravam aquela parede que estava com aquele mofo, tiravam toda ela, retiravam, pegavam todos os entulhos que foi derrubado e levavam para fora da cidade para que não houvesse contaminação com ninguém, certo? E pegavam o resto das paredes e raspavam, tirava todo o seu reboco, raspava aquele reboco das paredes ali. Evidentemente que naquele tempo as casas eram feitas de barro, né? Com barro, não era feita como é feito de cimento, como nós temos hoje, concreto.
mas ele tirava todo aquele reboco ali, pegava aqueles entulhos e também jogava para fora da cidade e fazia uma nova parede no lugar daquela que foi derrubada e rebocava o resto das paredes ali, certo? O que acontece? E ainda deixava lá isolada, e se por acaso voltasse aquele fungo na nova parede ou em alguma outra, o que é que ele fazia agora? O sacerdote tinha toda a autoridade para destruir a casa. Ele destruía a casa, queimava, pegava todos os entulhos e jogava para fora da cidade. Então veja que eram medidas bastante preventivas. Por isso que o povo de Israel era o povo mais saudável da época, por essas questões aí, esse cuidado que Deus ordenou aos sacerdotes aí, tá certo? Sacerdotes ainda tinha a questão da lepra na veste, tá certo? Eles ainda tinham a lepra na veste. Se tivesse algum pano, algum lençol, alguma toalha, alguma veste com alguma mancha ali, e essa mancha fosse também verde ou vermelhada aí, ou avermelhada, e ele pegava aquela roupa, deixava isolada ali por algum período, certamente no sol ali, e se aquele fungo ali não saísse, o que é que ele fazia? Pegava aquela roupa e queimava para evitar qualquer contaminação. Então, veja essa função sanitarista aí dos sacerdotes aí. Tanto a função sanitarista como a função clínica, ela visava a saúde física, né, do povo. Então, por isso que o povo era diferenciado na questão da saúde. Era um povo totalmente diferenciado dos demais. Mas também os sacerdotes eram responsáveis pela função jurídica. Então, o povo de Deus ali, os hebreus, além de ser um povo diferenciado na questão da saúde, eles também eram diferenciados na questão, por ser um povo ordeiro, certo? Era um povo ordeiro, um povo obediente. Por quê? Porque existia aí, o sacerdote tinha essa função jurídica, certo? Ele tinha, então existia leis ali, ordenâncias na questão da proteção da família. Então, veja só, era proibido, o sacerdote estava atento, tá certo? Na questão do sacrifício infantil. Nenhum judeu ali, nenhum hebreu poderia fazer o sacrifício infantil ali. Essa era uma prática muito comum lá no Egito, pelos povos pagãos, né, que oferecia seus filhos ao deus Moloque, queimava ali, né, oferecendo a Moloque. E atento a isso, então, os sacerdotes, né, estavam atentos a essa prática que era proibida, tá certo? Deus proíbe essa prática do sacrifício infantil como uma proteção à família aí. A relação incestuosa também era proibido, não podia haver relações entre parentes, certo? Então, foi permitido isso no primeiro momento da criação, por causa as famílias se multiplicarem, mas após, né, o desenvolvimento, essa relação incestuosa aí foi totalmente banida aí, tá certo? E foi proibida. Hoje sabemos que essas relações incestuosas, além de ser pecado, né, diante de Deus, ela traz consequências à saúde física das pessoas, tá certo? O abuso sexual doméstico também foi proibido ali. Observe que o Brasil hoje é um país que tem um alto índice de abuso sexual doméstico, certo? Mas anos atrás aí a nação de hebreia e os israelitas já tinha essa preocupação, tá certo, com o abuso sexual doméstico, e já era uma prática totalmente punível e proibida. Veja o quanto a gente está atrasado em relação à nação de Israel. Exposição das filhas à prostituição. Então era proibido também
expor as filhas à prostituição. Por quê? Porque os povos vizinhos viviam totalmente na prostituição. Aí existia, né, um comércio aí de prostituição muito grande, mas a nação de Israel era proibida a essas práticas. No Brasil também a gente vê pessoas, mães aí, negociando suas crianças, suas filhas, entregando a prostituição em troca de um prato de comida, em troca de algum dinheiro. Então é um absurdo isso, e a nação de Israel já proibia essa questão da exposição das filhas à prostituição. A proteção da família em relação também ao homossexualismo, tá certo? Então era totalmente proibido um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Levítico, capítulo 18 e versículo 22, vai dizer que isso é uma abominação, isso é algo abominável aos olhos de Deus. Então não existe nenhum respaldo bíblico. Existem grupos hoje se dizendo religioso, querendo dar respaldo ao homossexualismo dentro da Bíblia, né, falando que Deus é amor. Deus é amor, Deus nos ama todas as pessoas, e Ele tem um desejo de salvar todos nós. Porém, a prática do homossexualismo é uma prática totalmente repudiada por Deus, é uma prática que Deus condena e não aceita de maneira nenhuma a prática do homossexualismo, tá certo? Então o próprio texto aqui vai falar sobre isso, de Levítico capítulo 18 e o versículo 22. Existem até umas bíblias aí agora, né, que retiram esses textos aí, mas isso aí é uma afronta direta à palavra de Deus, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela é contundente nessa questão aí do homossexualismo. O homossexualismo é pecado. Deus ama, né, o homossexual, tá certo? Quer salvá-lo, mas a prática do homossexualismo é totalmente repudiada aí pela palavra de Deus, tá certo? Então não existe respaldo bíblico para isso. Uma outra questão que o sacerdote estava atento era a questão da bestialidade, a relação com animais. Naquele tempo, então, as outras sociedades já praticavam essas aberrações aí, esse relacionamento aí com animais. Então, a nação de Israel aí, através do sacerdote, estava atento também, querendo proteger a família, e era totalmente proibido essa relação aí com os animais, visto que, evidentemente, que essas perversões aí trazem várias doenças para a sociedade, né? A gente tem hoje doenças como a AIDS, como outras doenças aí, que é em decorrência desses distúrbios aí da nossa sociedade moderna, tá certo? Uma outra proteção aí em relação à família era honrar aos pais. Então observe que a nação de Israel, desde cedo, ela foi orientada, foi ensinada a honrar os seus pais. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente com inversões de valores, onde os filhos têm mais autoridade que os pais, os filhos é quem manda nos pais. Existem filhos até oprimindo os pais, batendo no pai. Então é uma distorção muito grande, mas desde cedo os israelitas aprenderam a honrar os pais. Tanto é que Efésios, no capítulo 6 e o versículo 2, vai dizer que o primeiro mandamento com promessa qual é? É justamente honrar os pais. Da mesma forma, o sacerdote estava atento, né, que os israelitas deveriam honrar as autoridades. Então observe que hoje existe também tiraram essa autoridade aí, né? As pessoas não respeitam mais a autoridade de ninguém. A gente tem aí um desrespeito muito grande aos professores. Os
professores em sala de aula sofrem muito aí, né, com esses alunos indisciplinados, porque eles não respeitam, né, através de uma sociedade moderna, liberal aí, eles não respeitam mais os professores não têm autoridade nenhuma sobre eles. Os policiais hoje não têm também nenhuma autoridade, né, sobre esses meliantes que estão aí fazendo o que querem, porque existem leis aí que muito mais protegem essas pessoas do que a própria autoridade. Então, por isso que nós vivemos aí, de certa forma, um desmando aí nessa questão da autoridade. Mas a nação de Israel já orientava, né, e já estava atento esse respeito às autoridades, tá certo? Então o sacerdote estava atento nessa questão e eles tinham que respeitar os pais, honrar os seus pais e honrar também as autoridades de uma forma geral. Aí vem também a questão da proteção da propriedade privada, tá certo? Primeiro, eles entendiam que a propriedade ela era uma dádiva de Deus, ela era algo que tinha sido dado por Deus e eles deveriam zelar pela propriedade. É o caso que os irmãos sabem de Nabote e Acabe, onde Acabe, o rei Acabe, em seu palácio, olhou e viu a vinha de Nabote, um terreno que Nabote tinha próximo ali ao palácio. E Acabe desejou comprar aquela vinha ali de Nabote. Foi até Nabote, fez uma proposta boa do ponto de vista humano. Olha, Nabote, você pode comprar em qualquer outro lugar um terreno aí, escolher em qualquer lugar que eu vou comprar para você e em troca eu fico com sua vinha. O que foi que Nabote disse? Nabote vai dizer: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de Deus. Certo? Então Nabote entendia que aquilo era uma herança de Deus, era uma dádiva de Deus que Deus tinha dado a ele não poderia negociar a herança de Deus. E aí a gente pode abrir um parênteses aqui para falar que muitos cristãos têm negociado a herança de Deus, têm negociado os valores cristãos, têm negociado aquilo que Deus tem lhe dado. Então não faça isso. Então é um momento de nós, professores, também fazer essa reflexão com os nossos alunos, para que nós não venhamos a negociar a herança de Deus, os princípios, aquilo que Deus nos deu, certo? Então, embora que a proposta do mundo seja boa do ponto de vista humano aí, mas a herança de Deus, a dádiva de Deus, ninguém negocia. Então a gente possa refletir sobre isso com os nossos alunos. Em relação à propriedade privada, ela era para o sustento do dono da propriedade, mas também ela tinha uma função social aí, tá certo? A pessoa plantava, colhia, e aquela colheita ali, quando estava colhendo o fruto que caía no chão, a pessoa não podia pegar. Por quê? Porque tinha um princípio aí social, para que os pobres, depois da colheita, viessem também ali e pudessem catar aquele fruto que caiu no chão como uma forma de sobrevivência. Então, o sacerdote estava atento aí, tá certo? Hoje em dia as pessoas querem usurpar de tudo, né? Explorar tudo e todos. Então, mas nesse tempo o sacerdote estava atento a essas questões. Hoje as pessoas jogam comida fora, frutas fora, para que as pessoas não desfrutem. Então, quando na verdade nós poderíamos alimentar muitas pessoas necessitadas se pensasse nesse princípio aqui que Deus orientou o povo de Israel. Um outro é o cuidado com o meio ambiente. Observe que o meio ambiente já era tratado, um assunto antigo ali, tratado pelos israelitas. Veja como
os israelitas ali, através dessas funções dos sacerdotes, eram adiantados aí. Por quê? Porque é o próprio Deus, né, que estabeleceu essas coisas. Então, depois de um período, né, de colheita, de trabalho, tinha que haver um descanso, né, da terra. A terra tinha que descansar, tinha que passar um período sem que ninguém trabalhasse nela. Para quê? Para que ela se recompor, para que ela, não é, o meio ambiente pudesse sobreviver, tá certo? Mas naquele período ali, então Deus já tinha esse cuidado para com o meio ambiente. Um outro ponto aqui que vai falar é a proteção da vida. Então veja só, veja como Deus, através do sacerdote aqui, estava preocupado com a vida sempre foi importante. Então até nas edificações, né, quando a pessoa ia fazer uma construção, essa construção, se tivesse alguma varanda, ele era obrigado, o dono da construção, a fazer um parapeito. Para quê? Para evitar acidente. Então, se a pessoa fizesse uma construção e não colocasse ali um parapeito, então essa pessoa seria chamada pelo sacerdote e tinha que colocar para evitar acidentes ali, tá certo? Conforme Deuteronômio 22:8. Uma outra coisa é em relação à criação de animais. Então, se a pessoa tem um animal e o seu animal mata o animal do vizinho, o que acontece? A pessoa tinha que ressarcir aquele animal no qual ele causou o dano, tá certo? Então, era a proteção aí, a vida tanto humana como dos animais aí. Uma outra questão é a preservação da grávida. Então, uma mulher grávida, ela tinha essa proteção aí dos sacerdotes, estava atenta à proteção da grávida, tá certo? O direito de nascituro, que é conhecido hoje no na nossa Constituição, né? Então, o que é o direito do feto, o cuidado que deveria ter com a grávida e com o feto, com o neném que ia nascer. Então, já existia essa preocupação também. E conforme Êxodo 20:13, que é o mandamento, não matarás. Então, existia aí uma proteção à vida. O sacerdote estava atento nessa questão da proteção à vida. E aí, quando uma pessoa matava outra, ela, através da lei do talião, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente, a pessoa era morta também. Então veja que esse rigor da lei aí fazia com que as pessoas pensassem duas vezes aí quando ia fazer alguma maldade com outra pessoa, porque a lei era severa em relação a essa pessoa. Porém, se você tem aí a questão do crime doloso e culposo, né? Quando o dolo é quando você tem a intenção de matar. Então, se você tem a intenção de matar, você vai pagar com a sua própria vida. Agora, se você não tem intenção, né? E de repente você está construindo algo cai sem querer e matou a outra pessoa, o que é que acontece? Essa pessoa era colocada na cidade de refúgio ali, existia uma cidade de refúgio que ninguém podia ir lá e agredir a pessoa, né, que estava naquela cidade. Aquela pessoa estaria protegida ali. Enquanto isso, os sacerdotes iam analisar o caso para ver se realmente foi culpa da pessoa, se a pessoa realmente teve intenção de matar, teve intenção de fazer aquele mal. Se não teve, então a pessoa era considerada inocente. Porém, se a pessoa for considerada culpada, então aquela pessoa seria morta também, da mesma forma, né, que causou a morte da pessoa, ela ia também sofrer o dano da morte. Então é isso aí, tá certo? Eu espero ter ajudado você professor. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, continue orando por nós, que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. Amém.